No programa de hoje, nós vamos mostrar o depoimento de um padre que vive a violência e a crise humanitária de Burkina Faso, na África. Tem também a emocionante história de um refugiado que a família achava estar morto e que foi resgatado da Líbia. E ainda uma reportagem sobre um empresário que oferece emprego a jovens autistas e com síndrome de Down. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco comentou sobre a fé de São Paulo. Mesmo com todas as tribulações, ele nunca perdeu a confiança em Deus. O Papa Francisco parou para cumprimentar vários peregrinos antes de sua primeira audiência geral em 2020. Ele aceitou um pouco de mate e abençoou muitos dos presentes, incluindo algumas pessoas comemorando o aniversário, como este menino. Durante a catequese, ele lembrou o episódio de Atos dos Apóstolos, em que o barco em que São Paulo estava viajando afundou. A embarcação chegou a Malta. Lá, os habitantes cuidaram deles. O Papa Francisco enfatizou 3 pontos. Primeiro, que São Paulo não perdeu a fé, apesar das dificuldades. Segundo, que Deus usou essa fé para realizar um milagre, permitindo que São Paulo sobrevivesse a uma mordida de víbora. Por fim, o Papa sublinhou a hospitalidade do povo de Malta. Da quel tempo, dice. O povo maltês é bom, gentil e acolhedor. Naqueles dias, a história diz que não havia víboras em Malta. Foi a bênção de Deus pela hospitalidade de pessoas tão boas. Tanto buono. O Papa Francisco comentou com admiração a fé de São Paulo em Deus. Ele nunca ficou desencorajado diante das dificuldades que enfrentou. Ele disse que seu comportamento e o do povo de Malta, que acolheu os viajantes naufragados, são exemplos a seguir. A vivere ogni prova sostenuti dall'energia della fede. Que o Senhor nos ajude a viver cada provação sofrida pela fé. Que Ele abra nossos corações para aqueles que na história experimentam naufrágios e chegam às nossas costas. Que eles possam encontrar em nós esse amor fraterno, nascido do nosso encontro salvador com Jesus Cristo. É isso que salva do gelo da indiferença e da desumanidade. A audiência terminou animada com uma performance do Aqua Circus. Eles contam uma história de combate à contaminação dos oceanos do planeta. Na última celebração de 2019, Papa Francisco disse que Deus quer fazer novas todas as coisas, a partir do ventre de uma mulher pequena e pobre. O Papa fechou 2019 com a oração do Te Deum na Basílica de São Pedro, uma tradição católica para agradecer a Deus pelas bênçãos do ano. Durante sua homilia, o Papa refletiu sobre a importância de pessoas e lugares aparentemente insignificantes no plano de salvação. A decisão de Deus é clara. Para revelar seu amor, ele escolhe uma cidade pequena, uma cidade desprezada. Quando ele chega a Jerusalém, ele se junta à população de pecadores e descartados. Quando Deus quer tornar todas as coisas novas por meio de seu Filho, ele começa não no templo, mas no ventre de uma mulher pequena e pobre do seu povo. Como bispo de Roma, ele se dirigiu ao povo romano, encorajando-o a permanecer esperançoso em meio às dificuldades da cidade. Roma não é soltanto uma città complicata. Roma não é apenas uma cidade complicada com sua parcela de problemas, desigualdades, corrupção e tensões sociais. Roma é uma cidade onde Deus envia sua palavra, que permanece através do Espírito Santo, no coração de seu povo. Isso os leva a acreditar e ter esperança apesar de tudo, e a amar enquanto lutam pelo bem de todos. Ele concluiu sua homilia desafiando os cristãos a encontrar outras pessoas e a ouvir o clamor dos necessitados. Não devemos ter medo ou sentir-nos inadequados diante de uma missão tão importante. Lembremos-nos, Deus não nos escolhe por causa de nosso brilhantismo, mas precisamente porque somos e nos sentimos pequenos. Os presentes passaram um momento em adoração ao Santíssimo Sacramento. Então,
o Papa foi rezar diante da imagem de Nossa Senhora. Ao final da celebração, o Papa Francisco foi à Praça de São Pedro para visitar o presépio e parou para cumprimentar muitos dos peregrinos reunidos quando uma mulher puxou o Papa em sua direção, fazendo reagir de forma inesperada. Ainda assim, Papa Francisco terminou sua caminhada pela Praça de São Pedro pela última vez no ano de 2019. Um padre que vive em Burkina Faso deu uma entrevista sobre a crise humanitária no país. Essa região da África vive entre grupos rivais e sofre todos os dias com a violência. O Sahel está perto de se tornar um território sem lei. Segundo a ONU, nos últimos meses, a região foi impactada por níveis incomuns de violência. Mali, Níger e Burkina Faso são os países mais afetados por essa situação. Enquanto falamos, milhões de pessoas estão desesperadamente famintas no Sahel. Centenas de milhares estão sendo deslocadas. Milhares de pessoas estão sendo mortas por causa do extremismo e da violência. Somente em Burkina Faso houve um aumento de 500% no deslocamento. E um terço da nação agora é área de conflito. Isso é uma catástrofe. Temos que agir e precisamos agir agora. A insegurança em Burkina Faso é alarmante. Praticamente todos os dias, alguma área do país sofre um ataque contra a população desamparada ou as forças de segurança. O número de pessoas deslocadas internamente ultrapassa a marca de 500 mil. Milhares foram forçadas a fugir. Como resultado, a crise também é uma emergência nutricional. A Acnur alerta que os conflitos entre comunidades e jihadistas são responsáveis por essa tragédia humanitária. Desde o início do ano, dezenas de cristãos foram mortos por sua fé. Muitos outros deixaram suas cidades e comunidades. Hoje, muitas pessoas estão deslocadas dentro do país. É uma situação muito difícil para as dioceses afetadas e para as pessoas que abandonaram tudo por causa da fé ou etnia. Os afetados não são apenas cristãos, mas é verdade que as comunidades cristãs se tornaram alvos claros. Padre Roger pertence à diocese de Dori, na parte norte do país. É uma das regiões mais brutalmente impactadas pela violência desenfreada atribuída às milícias jihadistas do Níger e do Mali. A crença é que alguns desses grupos são responsáveis pelo sequestro do padre Joel Yugbari, amigo do padre Roger. Não sabemos quem o levou. É praticamente certo que foram os terroristas. De qual grupo ou o que eles querem? Não há mais notícias desde 17 de março de 2019. Nós oramos muito. Todo o país está unido em oração com a Diocese de Dori para que ele seja libertado. Nós, padres, não temos liberdade de movimento. Temos que tomar fortes precauções de segurança. Não podemos deixar a paróquia, não podemos ir a determinadas áreas e temos que seguir normas rígidas de segurança para proteger as nossas vidas. Foi neste encontro organizado pela Ajuda à Igreja que Sofre que Padre Roger explicou os detalhes da situação dramática em Burkina Faso. O padre pede o apoio do mundo. Ele pede aos cristãos que orem pelo destino do país, atualmente entrincheirado entre uma crise humanitária sem precedentes. Um refugiado supostamente morto há anos foi resgatado de um campo de detenção da Líbia. Hoje ele diz que Ruanda é sua casa. Um telefonema de um filho que acreditava estar morto há 2 anos. Pode ser uma alegria indescritível para uma mãe cuja vida está revirada pela guerra. Hello, mama. Para pessoas como Mohamed Daoud, que passou 2 anos em um campo de detenção na Líbia, onde violência, medo, miséria e exílio eram constantes em seu dia a dia. Eles nos venceram. Eles nos diziam que éramos escravos. Eles espancam o povo, punem o povo e não têm comida. Para Mohamed, não foi apenas o abuso físico que ele sofreu que causou um impacto duradouro, mas também agressões verbais que minaram sua dignidade. Quando me chamavam de escravo, doía mais que um soco. Se coloque no meu lugar. Quando alguém lhe diz, você é um escravo, preferia morrer a ser chamado de escravo. Porque eu me conheço, sei quem sou eu. Try to kill me, but not call me slave, because I know myself who am I. Mohamed era um estudante na região de Darfur, no oeste do Sudão. Ele fugiu de sua casa devastada pela guerra
e foi para a Líbia com a intenção de atravessar o Mediterrâneo para a Europa. Na Líbia, no entanto, ele perdeu todo o contato com a família, que acabou acreditando que ele estava morto. Após 2 anos de calvário, a Acnur, que organiza evacuações da Líbia, levou Mohamed em segurança para Ruanda, um país que recebe centenas de refugiados. This is my home. Sinto que voltei para casa. Sim, esta é minha casa. Sinto que este é meu lar, porque vejo nos olhos do povo de Ruanda que realmente amam os outros. Eu vejo amor em seus olhos. É por isso que eu amo este país, amo essas pessoas. Mohamed é apenas uma das milhares de vítimas da guerra soltas pelo mundo. Em resposta a este sofrimento trágico, o Papa Francisco defendeu publicamente em várias ocasiões o esvaziamento dos campos de detenção na Líbia. Durante um encontro com refugiados no Vaticano, ele até revelou uma cruz feita do colete salva-vidas de um migrante morto no mar. Durante seu discurso no evento, ele chamou os campos de detenção de locais de tortura e escravidão repreensível. Para encerrar, você vai ver a bonita história de um empresário católico francês que emprega jovens autistas e com síndrome de Down. Uma xícara de café, um sorriso e uma oportunidade são os ingredientes da receita do Café Joyeux. Com muito trabalho, esses jovens com deficiência dão o melhor de si para esse projeto. A ideia de abrir esses estabelecimentos chegou ao seu fundador, Ian, quase por acaso. Um dia, um autista de 20 anos me pediu trabalho. Eu disse a ele que não tinha trabalho para oferecer, e ele veio até mim muito feliz e animado, mas quando eu lhe disse isso, ele ficou muito triste e com raiva. Ele me disse, não é justo porque eu quero um emprego, eu gostaria de ser útil, eu posso ser útil, então alguém tem que me dar um emprego. O empresário ficou impressionado com essas palavras e iniciou o projeto, que é muito mais que um primeiro emprego para esses jovens. Essas pessoas fazem um trabalho excelente. Eles cozinham, servem e têm orgulho do que fazem, porque graças ao seu trabalho redescobrem sua dignidade, porque ganham um salário. Todos eles trabalham no coração da cidade, onde existem restaurantes bons, modernos e sofisticados, porque merecem trabalhar em um lugar bonito. Via Neymar foi o primeiro assistente da Joyeux nesses cafés. Por isso, ele teve a honra de dar ao Papa uma sacola de café torrado em nome da família Café Joyeux. Eles viajaram para Roma para este encontro que o Papa Francisco realizou com jovens empresários franceses. Foi muito emocionante. Eu gosto da simplicidade do Papa. Ian abriu 3 cafés Joyeux, onde 1 em cada 4 funcionários tem síndrome de Down ou autismo. A ideia é estender a iniciativa por toda a França e para outros países. Muitas pessoas com deficiência mental são colocadas de lado porque temos medo delas. Quando vejo esses jovens, como eles progridem e aprendem, somos nós que aprendemos e progredimos. Aprendemos simplesmente que a vida é bela, porque quando se aceita a fragilidade, quando se aceita que o outro é diferente ou tem uma deficiência, faz você descobrir a beleza da vida. Aprendemos o que acho uma mensagem poderosa. É a mensagem de Cristo, isto é, a mensagem de amor através do menor entre nós. Uma ideia simples como um café se transformou em um exemplo extraordinário, mostrando que não há limites que não possam ser ultrapassados com amor e com uma pequena ajuda. Por hoje é só, mas você pode rever as reportagens no nosso site rs21.com.br. Nós voltamos no sábado que vem. Um bom fim de semana para você.